Valendo. Pronto, pessoal, essa questão aqui, 12.22, que é do livro de Johnson, a gente vê que as frequências elas são diferentes. A frequência daqui é 4, mas aquela ali não tem frequência. Então, é como se ela fosse uma fonte de corrente contínua. É como se ela fosse, não, ela é uma fonte de corrente contínua. Enquanto ele tem uma fonte de corrente alternada aqui. Daí, o que eu falo? A maneira mais apropriada para resolver esse tipo de questão, eu utilizaria superposição. Porque se você fosse analisar da forma que está aqui, você vai ter um pouco mais de trabalho. Porque você ia utilizar aqui no exemplo lá das séries, essas coisas e tal. E aqui não, aqui como você pode analisar logo por superposição. Então, eu tenho aqui a fonte de corrente, na qual eu vou analisar a energia permanente, né? Essa fonte de corrente. E aí, quando eu for analisar a energia permanente, o meu indutor vai se comportar como curto-circuito, o meu capacitor como circuito aberto. Essa fonte aqui, que eu tenho que analisar, fontes diferentes, como a gente viu em circuitos 1. Analisa uma fonte, depois vai analisar outra fonte, beleza? Daí, isso aqui vai se comportar como curto-circuito, né? Fonte de tensão. Se fosse uma fonte de corrente, seria um circuito aberto. Aí vem aqui o meu indutor, que ele vai se comportar como um circuito. Aí é só eu analisar o meu circuito. Então, a gente percebe que esse nosso circuito aqui, ele é um circuito só existindo. Só que aqui não tem muita passagem de corrente da conta, porque o circuito está aberto. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Divisor de corrente. Né? Eu quero, porque a questão lá, essa questão ela pede para encontrar a potência acima desse valor, desse corrente, essa resistência. Então, aqui, esse ligamento corrente vai parar aqui, vai ser. Na verdade, vamos pegar aqui. 2 vezes 2, 1 mais 2. Daqui eu vou encontrar aqui 8 vezes 3 é 24. E vou voltar da 6 até. Pronto. Encontrei a minha correntinha, né? Que é da fonte de corrente de corrente contínua. Agora eu vou analisar esse circuito aqui com essa fonte. Quando eu vou analisar com essa fonte aqui, isso daqui também vai se comportar como um circuito aberto. Aí, como agora eu vou analisar também circuito de corrente alternada, aí os meus elementos indutivos, capacitivos, eles vão entrar também com uma análise de circuito. Vou apagar aqui. Então, eu vou ter esse seguinte circuito aqui, ó. Aqui eu vou ter esse aí, isso aqui vai se comportar como circuito aberto, né, pra gente? Para fim de não querer assim atrapalhar na circuito, eu poderia retirar aqui. Aí eu tenho esse circuito aqui, né? Beleza. Daí eu vou analisar agora, deixa eu tirar aqui para colocar as reatâncias. Então as reatâncias, como é que a gente calcula as reatâncias? A minha reatância indutiva é calculada com ômega L. Só que como eu tenho a presença de circuito alternado, né, de corrente alternada, tem a presença do J. No capacitivo, reatância capacitiva, eu tenho um J multiplicado por, dividido na verdade, pelo ômega, que é a minha frequência, e o capacitor. Então, calculando as reatâncias, porque as reatâncias elas vão se comparar à minha resistência. É uma resistência com resistência indutiva e uma resistência capacitiva. Daí, eu tenho que essas duas linhas de reatância indutiva, que é 1,02, eu vou ter que
eu vou encontrar uma alcance objetivo de 2 jogos. 2 jogos. Aqui eu vou encontrar o quê? A peça daqui. Então vai ficar J, 4 vezes 4. Eu vou encontrar J. A próxima aqui que eu vou encontrar é o capacitor. Então o capacitor vai ser dessa maneira. Menos J dividido pelo 4 multiplicado por valor do todo. O capacitor, na verdade, é 1 oitavo. Esse 8 ele vai aqui para cima, menos 8J dividido por 4. Então, vamos ver que o meu valor da reatância capacitiva vai ser menos 2J. Né? Pronto. Encontrei os valores, né? Aí é só eu aplicar esse daqui para cá. Esse daqui para cá vai ficar J capacitivo, vai ser menos 2J e esse é o 2. Então, aqui vocês poderiam analisar dessa maneira, tem uma corrente para cá em cima, passando para cá e passando para cá. Vocês poderiam analisar aqui, análise modal, né? Ou, para ser mais ligeiro, né? Você poderia fazer a impedância aqui, fazia essa impedância equivalente aqui, não, os paralelos, e depois fazia um divisor de tensão, da mesma forma. Aí para fazer aqui para cá mesmo. Aqui, ó, vai ficar mais ou menos assim. Tem essa minha tensão aqui, ó. E aqui, ó, aqui eu vou ter a minha reatância, minha impedância, na verdade. E eu fazendo a soma desse 2, esse 2 ele não vai sair da jogada, porque a parte existiu. E a gente vê lá que a reatância, a impedância, na verdade, é uma composição da parte da resistência, mas alguma parte ou pode ser indutiva ou capacitiva, não é isso que a gente viu na primeira aula. Então, o 2 vai ter a presença do 2 menos 2, só que aqui eu vou ter a presença desse valor aqui, ó. Verdade, vou deixar mesmo. Presença do J menos 2J, não é isso? Então, 2 mais, vai fazer só a subtração desses daqui, né? Porque eles estão no mesmo termo. Então, a impedância equivalente vai ser 2 menos 1J. Coloco 1 aqui, ó. Aqui vai ficar 3, 2J. Faça aqui paralelo desses dois, né, como fazer. Da mesma forma, em círculos 1, né, o paralelo desses dois aqui vai ficar 2 menos J vezes 1 dividido por 2 menos J 2 menos J mais 1. Aqui eu vou encontrar. Se eu quiser também colocar isso juntamente com pegando isso daqui, somando com esse, é só colocar mais a soma com 3 mais 2J. Aqui está colocando aqui. A gente vai ter aqui 2 menos J vezes 1, 2 menos J mais 1, mais 3 mais 2J. Então, eu vou ter que esse resultado aqui final vai ser 4 mais 3J. Beleza. Daí, meu circuito equivalente, ele vai ter esse número aqui. 4 mais 2J. 18 cosseno de 4T. Também na
18 cosseno de 4t. Beleza. Tendo feito isso daqui, eu vou encontrar a minha corrente, né? Aí a minha corrente aqui, no total, ela vai ser 18 mais 4 mais 2J. Eu vou encontrar a corrente vou colocar até em fase logo, vai dar 4, 0, 2, ano menos 26, 56. Beleza, mas eu não quero isso daí, né? O que é que eu quero? Eu quero o valor da minha corrente. A minha corrente que está passando naquele círculo lá. Então, como é que eu faço? De corrente também, o valor. Ou então, o que é que eu poderia fazer? Para ser mais rápido aqui. Ó, isso daqui é o equivalente a 3,6 menos 1,8 J, não é isso? Eu poderia fazer um divisor de corrente, já que eu encontrei a corrente que está passando aqui, né? Eu encontrei essa corrente que está passando por aqui. Se eu quero a corrente que está passando aqui, o que é que eu faço? Se eu já tenho a corrente que eu calculei através daqui, posso fazer um divisor de corrente. A corrente que eu encontrei aqui. Como? Vou fazer aqui agora. Só apagar aqui. Diz para vocês que eu encontrei a corrente eu posso fazer essa representação aqui, porque aqui fica zero, né? Eu não tenho um defasamento, então eu posso fazer essa representação aqui. Eu disse para vocês que eu encontrei essa corrente aqui. Onde? Não, fazendo todo esse equivalente dividido pela fonte de tensão. Não é isso? Só que aí, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a corrente, né? Aí, a corrente que eu peguei lá, eu vou pegar por 3 menos 1,8 dividido por relação desses dois aqui. 1 mais 2 menos 1. Essa é a corrente que eu vou encontrar, que é o I2 e eu encontrei através daquela fonte de corrente contínua. Aqui é aquela código que na hora da frente eu liguei só um resistor aí, por isso que está dando diferente. Às vezes eu tenho uma corrente aqui, ó, tem 1,26 menos 0,18. Se eu quiser representar isso aqui em fase, vai como? Dá 1,27 ano menos 8, 13. Beleza. Isso aqui é o meu I2. Só que daí eu tenho a composição de duas correntes. Eu tenho só uma. Então eu faço a soma das duas correntes. Que é o que a gente aprendeu lá no ciclo 1, né? Superposição, você encontra de parte em parte para depois fazer a soma. Aí quando for fazer a soma, coloca eles somado com aquilo. Se quiser colocar eles naquela forma que estava, nessa forma aqui, ó, beleza. Vai ficar com a mesma frequência, só que com defasamento, que é isso. Mais o 6, porque o 6 é de corrente contínua, não é de corrente alternada. É só isso.